Muito bem, então, esse vídeo é o primeiro de uma série de vídeos que vão versar agora sobre o conteúdo de álgebra, né? Mas isso aqui é só uma introduçãozinha a esse tema que a gente vai estudar muito agora, né? Muito longamente, que é álgebra. Muito bem, pessoal. A princípio, a gente vê álgebra falando sobre o seguinte. A gente vê álgebra falando sobre a igualdade. Ou seja, sobre as propriedades da igualdade e sobre seus princípios, tá? Então esse vídeo aqui ele vai ser fundamentalmente apenas sobre igualdade. A gente vai falar de alguns princípios da igualdade aqui, tá? Muito bem, então a gente começa o vídeo falando aqui sobre a propriedade reflexiva da igualdade. A propriedade reflexiva, na verdade, ela vai parecer óbvia quando eu explicar para você. Eu quero que você associe o nome à coisa, tá? Mas que você lembre, né, desse nome, propriedade reflexiva. Mas o conceito dela é uma coisa relativamente óbvia. A propriedade reflexiva diz que todo número é igual a si mesmo. Então, se eu tiver um número qualquer, que eu chamo pelo nome de A, ele é igual a A, que é ele mesmo. Essa propriedade reflexiva parece idiota, né? Por exemplo, se eu estou dizendo que A, que é um número qualquer, é igual a A, eu estou dizendo que, por exemplo, 2 é igual a 2, 3 é igual a 3. Ora, é óbvio, né? Todo número é igual a si próprio, 4 é igual a 4. Mas essa propriedade é importante, porque os números que são iguais podem acabar sendo escritos de forma diferente, né? A gente viu isso em frações. A gente viu isso em frações equivalentes. Frações equivalentes são números iguais escritos de forma diferente. Então, a importância de ter a propriedade reflexiva em mente é essa, tá? Propriedade reflexiva, todo número é igual a si próprio. Segunda propriedade que eu quero passar aqui é a propriedade chamada simétrica. Propriedade simétrica, não vou escrever o nome propriedade não, porque é muito grande, demora. Propriedade simétrica diz assim, que dados dois números A e B, isso é outra obviedade, se eu tenho dois números, um número A e um número B, e eu digo que A é igual a B, ora, se A é igual a B, então B é igual a A também, certo? Ou seja, eu posso inverter os fatores de uma igualdade. Basicamente, o que eu estou tentando dizer com essa propriedade simétrica é isso, né? Que se eu tenho igualdade, eu posso inverter os fatores. Se eu tenho que um número A é igual ao número B, eu posso escrever colocando o B primeiro e dizendo B é igual a A. Tá ok? Então, por exemplo, essa propriedade aqui ela é importante se eu tiver a seguinte questão. Se eu tiver que A é igual a 4. Por exemplo, se eu tiver A igual a 4, eu posso inverter e dizer 4 igual a A também, tá? Ou seja, eu posso dizer de trás para frente, posso inverter as partes da questão, tá bom? E por fim a gente vai ter a propriedade transitiva. A propriedade transitiva diz o seguinte, se eu tiver três números, vou chamar um de A, o outro de B e o outro de C. Estou falando ABC, mas eu estou falando de números, tá? Acostume-se, porque isso aqui é a introdução a essa representação de números por letras. Quando a gente quer generalizar, dizer qualquer número, então a gente chama, às vezes a gente chama de N de número, né? Aqui a gente vai estar chamando de A, B, C e de X daqui para frente, mas por enquanto ABC, digamos. Então se eu tiver esses três números aí, A, B e C, se eu disser que A é igual a B e que B é igual a C como duas afirmações diferentes, então eu posso dizer que A é igual a C também. Por quê? Porque se A é igual a B e B é C, então A é C. Uma lógica muito simples elevada aqui. Como é que se aplica em números conhecidos? Se eu tiver, por exemplo, que A é igual a 3 e que 3 é igual a B, então eu tenho que A é igual a B. Eu posso fazer essa dedução. Já que A é 3 e 3 é B, então A é B. Tá?
Espero que tenha ficado claro. Não é tão difícil, é uma lógica muito simples. Se eu tiver 3 números, um número A que é igual a 3, e eu disser que 3 é igual a B, então eu tenho que A é igual a B. Se eu disser assim, 3 é igual a B, pela propriedade que a gente viu antes, que é assimétrica, é a mesma coisa de dizer que B é igual a... que B é igual a 3, certo? Então, se A é igual a 3 e B é igual a 3, A é igual a B, porque ambos são 3, ok? Então, A é igual a B, que a gente pode escrever até com 3 igualdades assim. Dizendo assim, A igual a B igual a 3. Então, A e B são iguais a 3. Pronto, então a gente tem aí as propriedades, certo? Da igualdade representadas. Eu espero que vocês tenham entendido todas. E a gente vai para os princípios da igualdade agora. Que princípios são esses? O primeiro princípio é o princípio aditivo, que é o seguinte. Se eu pegar uma operação de mais, de soma, mas isso vale também para a operação de menos, adicionando ou subtraindo, fazendo uma operação de mais ou de menos, com o mesmo número dos dois lados de uma igualdade, eu obtenho outra sentença que ainda é uma igualdade, ou seja, a igualdade não se altera. Se eu fizer a mesma operação dos dois lados de igualdade, ela não se altera. Parece complexo, mas quando eu explicar vocês vão entender. O princípio aditivo é o seguinte. Primeiro, a gente precisa esclarecer o seguinte. Se eu tiver uma igualdade, por exemplo, assim, uma igualdade simples qualquer, 2 mais 2 é igual a 4, certo? Isso é uma igualdade elementar, uma coisa bem besta até. Essa parte da igualdade, deixa eu até modificar as cores aqui para eu ressaltar. Essa parte aqui da igualdade, ela vai ser chamada de primeiro membro. Isso é importante, não esqueçam disso jamais. É o primeiro membro, quem está antes do sinal de igual. E quem está depois do sinal de igual, aqui, é o segundo membro, tá? Primeiro membro, segundo membro. Não vamos esquecer disso mais, tá bom? Então, se eu tiver uma igualdade matemática como essa que está representada aqui, se eu fizer a mesma operação no primeiro e no segundo membro, a minha igualdade, ela não se altera. Ela se mantém igual. Se eu tenho essa igualdade 2 mais 2 é igual a 4 e eu vier aqui, vou até fazer de outra cor. Eu vier aqui e colocar mais 2 aqui do outro lado, isso aqui passar a estar errado. Porque no primeiro membro eu tenho 2 mais 2. E 2 mais 2 só dá 4. Não dá 4 mais 2, porque 4 mais 2 é 6. Então, ao somar esse mais 2 aqui desse lado, para manter essa igualdade real, eu tenho que vir e colocar um 2 mais aqui. Agora sim eu tenho uma igualdade que se mantém, porque se eu fizer 2 mais 2 mais 2 dá 6. E 4 mais 2 é 6. Então o princípio aditivo ele ensina basicamente isso. Que se eu pegar o mesmo número e somar no primeiro membro e no segundo membro, a igualdade se mantém. Ou seja, as operações que eu tenho ali continuam sendo iguais. Agora, o que eu não posso fazer é simplesmente colocar um mais 2 aqui, do nada descompensado. Ou seja, o que eu fizer de um lado eu tenho que compensar do outro. Vamos para outro exemplo. Se no caso eu fizesse subtraindo agora, tirando 2, fazendo menos 2 aqui. Eu não posso fazer isso assim de uma maneira descompensada, porque quando eu tenho 2 mais 2, como aqui no primeiro membro, a gente sabe, 2 mais 2 é 4. Então nesse primeiro membro eu tenho 4. Só que aqui eu tenho 4 menos 2 que dá 2. Então 2 mais 2 não é igual a 2. 2 mais 2 é igual a 4. Então isso aqui está escrito de uma maneira que a sentença ela é inverídica, certo? Ela não é uma sentença verdadeira. Para isso aqui tá certo, novamente, eu tenho que vir aqui no primeiro membro e colocar um 2 e um sinal de menos. Então, novamente, princípio aditivo da igualdade. O que eu fizer em um dos membros de uma igualdade, eu tenho que compensar do outro lado. Se eu fizer isso, eu terei uma sentença verdadeira. É claro que a igualdade muda de valor. Ela se torna outra coisa, né? Ela se torna uma outra igualdade. Antes eu tinha 2 mais 2, que é 4, igual a 4. Agora eu tenho 2 menos 2 mais 2, que é igual a 4 menos 2. O resultado disso aqui,
Aqui desse lado dá 2 menos 2 é 0, com mais 2, 2. E aqui 4 menos 2 dá 2. Veja a propriedade reflexiva aqui. Isso aqui é o que eu estava falando no começo, né? Aquela questão de você ser capaz de perceber que uma igualdade ela pode ser escrita de várias formas diferentes, né? Aqui a gente tem uma igualdade escrita de uma forma diferente. De um lado a gente tem o número 2, do outro lado a gente tem o número 2 também. Ou seja, 2 igual a 2, propriedade reflexiva, só que aqui o número 2 está escrito como 2 menos 2 mais 2, e aqui como 4 menos 2. E a propriedade aditiva fica claro. Vou repetir. Se você somar ou subtrair um número, e essa soma e subtração for feita dos dois lados da igualdade, ela continua sendo uma igualdade. Agora, se você fizer de um lado só, aí você vai ter uma sentença falsa, você vai ter uma sentença errada, né? Não vai estar certa a operação que você fez. Então, tudo que você fizer de um lado, você tem que compensar do outro. Se você somar de um lado tal número, você tem que somar do outro lado também o mesmo número. E se você subtrair um tal número, você tem que subtrair do outro lado também esse tal número, tá? Ok, uma segunda propriedade da qual eu quero falar é a propriedade multiplicativa. O que ela é? A gente viu a aditiva, que vale para adição e subtração. A multiplicativa é a mesma coisa, só que para adição... Não, perdão. A multiplicativa é a mesma coisa, só que para multiplicação e divisão, tá? Então, quer dizer, da mesma forma que no princípio aditivo, se você somar ou subtrair dos dois lados de uma igualdade o mesmo número, a igualdade se mantém. Se você multiplicar ou dividir os dois lados pelo mesmo número, também você vai ter sua igualdade se mantendo. Então vamos lá, vamos para exemplos, que com exemplos a gente entende melhor. Se eu tiver, por exemplo, os números 2 mais 3 no primeiro membro, igual a 1 mais 4. Isso é uma aplicação da propriedade reflexiva, né? Porque 2 mais 3 a gente sabe que é 5, e 1 mais 4 é 5 também, né? A propriedade reflexiva, que foi a primeira que eu ensinei, que eu disse que era óbvia, mas essa obviedade serve nesse caso, né? Você pode perceber aqui que ela está sendo aplicada, né? Então, 2 mais 3 é igual a 1 mais 4, sabemos, porque 2 mais 3 é 5, 1 mais 4 é 5. Qual é a questão aqui? Se eu fizer uma operação, se eu dobrar a quantidade de um lado e dobrar a quantidade do outro, a igualdade se mantém. Como é que eu faço para dobrar? Dobrar quer dizer que eu vou multiplicar por 2, né? Dobrar é duplicar. Para multiplicar um membro por 2, eu pego a operação que tem e coloco ela assim, ó, entre parênteses, e coloco um 2 vezes. Esse pontinho que eu coloquei aqui, ele vale pelo sinal de vezes, tá bom? Para quem ainda não sabe, você pode representar o vezes com um pontinho. Se eu fizer isso nesse primeiro membro, eu tenho que fazer aqui do outro lado também, ó. Pegar a operação, fechar ela num parêntese e multiplicar aqui por 2. Esse uso de parênteses, eu espero que vocês estejam lembrados, que a gente estudou no comecinho do ano, as expressões, né, matemáticas. Então, usa parênteses assim, para fazer uma associação, né? Nas propriedades da adição a gente viu também o parêntese como símbolo de associação. Bom, se detende então na questão do princípio multiplicativo, não é? Se eu fizer essa operação de um lado, multiplicar por 2, ou seja, dobrar, e eu fizer do outro, a igualdade se mantém. Eu vou provar fazendo as operações. Eu vou resolver o que está dentro do parêntese. O que tem entre parênteses aqui dá 5, então eu vou ficar com 2 vezes 5 desse lado, que é igual a 1 mais 4 aqui desse lado, dá 5 também. Eu vou ficar com 5 vezes 2 dos dois lados. Então 5 vezes 2 é igual a 2 vezes 5, dá 10 desse lado. Vou colocar aqui 10. Não vai caber, né? Mas eu acho que já deu para entender bem. Dá 10, né, aqui, e dá 10 aqui. Então, a nossa igualdade se manteve, tá? Por princípio multiplicativo. Com a divisão é válido também, tá? Se fosse dividindo, daria certo também. Vamos tentar um exemplo com divisão, então? Se a gente tiver o seguinte. Se a gente tiver de um lado isso aqui, ó.
3 mais 3. E do outro lado a gente tiver 5 mais 1. A gente sabe que 3 mais 3 dá 6 e 5 mais 1 dá 6. Então a gente tem uma igualdade verdadeira. Para representar a divisão agora na álgebra, a gente pode usar um símbolo assim, ó. Ao invés de botar o símbolo de dividir, você pode pegar, passar uma barra embaixo de tudo e colocar aqui embaixo. 1, 2. Isso quer dizer que tudo que está em cima desse 2 aqui está sendo dividido por 2. Ou seja, eu estou fazendo 3 mais 3, que vai dar 6 dividido por 2. Vou fazer a mesma coisa aqui. Passar uma barrinha e colocar um 2. Quer dizer que eu estou dividindo o segundo membro por 2. Pronto, se eu fizer isso, tá certo, né? Se eu colocar uma barrinha e o 2 só de um lado, tá errado. O que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro. Já expliquei isso várias vezes, já repeti, né? Então, vamos para o resultado disso aqui. Quanto é que vai dar? O resultado é o seguinte. 3 mais 3 em cima dá 6. E embaixo está dividido por 2. Que é igual a... Aqui, 5 mais 1 também dá 6. Opa! Também dá 6. Que está sendo dividido por 2. Então, isso aqui... Vou colocar uma setinha assim. Vai ser igual a 6 dividido por 2 que a gente tem aqui. 6 por 2 dá 3. 6 dividido por 2 dá 3. É igual a 6 dividido por 2 de novo, que é 3 de novo. Então, tá aí. Para a divisão, o princípio multiplicativo da igualdade também vale. Então, esses foram os princípios e propriedades, tá, de uma igualdade. É importante que vocês tenham aprendido bem, que vocês lembrem desses princípios e dessas propriedades em detalhes. Se teve alguma coisa que você não entendeu, você assiste de novo. Se teve alguma coisa que ficou mal explicado, você comenta, diz aqui nos comentários, que aí a gente dá um jeito aí de explicar melhor. Porque para o próximo vídeo vai ser muito importante você saber aplicar todas essas propriedades e esses princípios, tá? Então, é isso e o vídeo acaba aqui.